Olá, amigos! Aqui nós estamos para mais uma live do Café Consigo. Esse momento em que nós conversamos um pouquinho sobre pontos importantes da vida. E a nossa live hoje é com a nossa querida professora Sandra Morini, a prof, que também é físio. Vamos convidar a Sandra, sejam todos bem-vindos, estejam conosco. Olá, Sandra. Vou chamar a Sandra aqui. E a gente, muito legal. Sempre nós temos algo a aprender que nos amplia a visão, o entendimento da vida, de nós mesmos. Olá, Sandra, bem-vinda. Tudo bem? Tudo. Estou Tudo aqui bem. aguardando essa live que acabou ficando assim, né? Tipo, que nem um café mesmo. É como se a gente resolveu tomar um cafezinho assim, de Aqui, improviso, e tá tudo olha o café certo. aqui, ó. Acabei E de tomar. Senão esfria. Café frio sim. não. Café frio não gosto. E para o café, nada como uma boa conversa, né? Um Ah, bom bate-papo, relaxar, prestar atenção no ambiente onde nós estamos, não é? Como nós estamos, se o corpo está tenso ou não, para a gente poder ter uma conversa gostosa, né? E a gente um papo tem que estar relaxado, né? Tem que relaxar. concentração, ainda estamos chegando para o final de semana, mas vamos curtir esse momento. Sandra, Exatamente. eu lembro que na live anterior, nós estávamos conversando sobre vários assuntos, né? A respeito do desenvolvimento neurológico, não é? E a gente chegou no momento que a gente começou a falar sobre a questão de que será que nós herdamos doenças dos nossos pais? Muitas vezes a gente diz assim, eu sou hipertenso porque meu pai era hipertenso, por isso eu tenho hipertensão, eu tenho tendência a desenvolver. Eu sou diabética porque tinha alguém na família que tinha diabetes. E aí a gente questionava, será que a gente não herda, são os hábitos? E aí a gente ficou de falar um pouquinho mais sobre isso. Não sei se você está lembrada, não é? É um assunto voltado à epigenética, né, Mariana? E Isso. sim, sim e não. Né? Tem esse novo campo que se abre dentro das ciências, que é a epigenética. Bom, vamos explicar um pouquinho para o pessoal entender A o que é o conceito da epigenética? palavra, né? O que é. Aham. Epi, prefixo vem do latim, que significa em cima, sobre alguma coisa. Então, epigenética é sobre a genética, em cima da genética. Por muitos anos, pensou-se que os fatores genéticos, ou seja, os genes, eram predominantes e ditavam como seria a sua vida, como seria o seu desenvolvimento, como seriam as doenças que você teria ou não. Pelo Uhum. menos quase 100% disso era posto como regra. Com a epigenética, que é uma coisa muito nova, não tem nem uma década ainda praticamente, até muitos biólogos ainda não conhecem, não sabem do que se trata, por exemplo, tem se observado que não é bem assim, né? Você tem os genes. Para você ter uma ideia, nós temos em cada célula do corpo, que a gente chama de célula somática, os nossos genes no cromossomo, né? Estão lá todos arrumadinhos, em pacotinhos, como se fossem receitas. Cada gene é receita para a sua célula trabalhar de acordo com o que ela é. Já, o Tipo, corpo é um já forma programa, né? É um tipo um programa de como a programa célula deve funcionar. de Digamos. como a célula deve funcionar. Só que na célula, ela tem todos os genes. Mas para aquela célula específica, é só uma partezinha que vai ter que funcionar, tá? Então, é Hum. só uma parte da receita total é que vai ser usada para aquela célula. E acontece que
a representação disso, a regulação disso é feita através de mecanismos que antes não se conheciam. Essa regulação é estudada pela epigenética. Então, as mudanças que podem acontecer no código genético são estudadas pela epigenética. E já se sabe que fatores tanto endógenos, ou seja, do próprio corpo da pessoa, quanto exógenos, de fora do corpo da pessoa, podem influenciar nessa regulação gênica. É muito interessante, é algo muito novo, mas que traz assim uma perspectiva enorme para tratamentos, para mudança de hábitos de vida também. Para embasar, né? Para embasar e para direcionar daqui para frente como conduzir tratamentos até. Né? Então, a epigenética estuda a regulação dos genes. Já se sabe que existem 3 principais modos de regulação. Né? A gente não vai entrar em detalhes aqui, porque é muita técnica, também não domino, não é a minha área, né? A gente conhece o suficiente para poder falar um pouco sobre o assunto, para poder correlacionar com as doenças neurológicas que a gente já conhece, para saber de onde vêm as coisas, né? Deixa eu só te perguntar assim, então vale a pena eu conversar com os meus pais, com os meus familiares, sobre essa história das doenças, ou das fragilidades, das doenças crônicas de familiares, né? Para eu mapear isso e tentar entender o que predomina na minha família, para que eu possa ver que hábitos eu posso, buscando orientação médica, naturalmente, né? Através da orientação do meu médico, o que eu posso ir mudando para que eu não desenvolva, né, determinadas limitações no futuro, não é? Exatamente, para poder conduzir condutas e hábitos na sua vida que retirem as possibilidades que você vai ter de desenvolver determinadas doenças, não é? A possibilidade está lá, existe, está na receita. Está no código genético. Porém, os seus hábitos vão interferir, sim, se essa doença vai desenvolver ou não. Muito interessante. Então, é um pouco mais complexo do que eu estou colocando aqui, sabe, Mariana? Claro. A gente só está aqui disparando para as pessoas começarem a se questionar sobre isso, né? Isso, porque tem fatores que não são totalmente conhecidos ainda, né? Eu acho que vai ter que ter um casamento, sabe, entre a psiquiatria, a psicologia e a epigenética. Porque nos nossos pensamentos, né, nas nossas ideias, nós conduzimos o nosso corpo. A nossa vontade faz com que nós façamos as coisas. Tanto movimentação, como pensamento, e por aí vai, né? Então, quando a psiquiatria, que estuda até a espiritualidade, a psicologia e a epigenética se juntarem, muitas coisas vão ser bem explicadas. Né? Tem um campo da psiquiatria que já estuda teorias da mente bem diferentes daquelas teorias que falam que a sua mente está circunscrita ao cérebro, por exemplo. Não, eu não acredito nisso e muitos psiquiatras, psicólogos afirmam que não, realmente não é assim, que a mente é algo além do cérebro. E como a mente é algo que vai interferir no seu corpo físico, certamente ela vai interferir nos seus genes. Aí vai ter a ligação entre o que é endógeno somado ao que é exógeno para conduzir os seus genes. Para você formar novas combinações para produzir o que é bom, o que é saudável para suas células. Que incrível isso, né? Porque as emoções, elas disparam reações fisiológicas. Por exemplo, quando eu estou assistindo um filme de terror,
o meu organismo está produzindo ali, né, determinadas substâncias bioquímicas e que vão ficar circulando no meu corpo, não é? Exato, exato. E isso pode gerar, vamos falar de uma maneira bem tranquila aqui, podem gerar elementos que vão colocar esses mecanismos epigenéticos de regulação gênica em ação e modificar a transcrição, por exemplo, de um RNA, que vai copiar diferente a proteína, né, a maneira como se produzir uma determinada proteína para uma região do corpo. São muitas as possibilidades. Tem muita coisa já se encaixando, né, nos conceitos que já se sabia entre genética e psiquiatria e psicologia, mas tem muita coisa para se descobrir ainda. É um campo vasto. Não, é um campo vastíssimo. E é relativamente novo, né? Para você ver, a pesquisa que já foi um boom dentro dessa área foi o ano passado, o Prêmio Nobel de Química. Duas pesquisadoras, elas estavam pesquisando lá sobre antibiótico para uma bactéria, para ver como que elas reagiam a determinados antibióticos. E o que aconteceu? Elas acabaram desenvolvendo uma técnica que chama de CRISPR, né, agora, que é você fazer uma edição no gene. Então, consegue tirar um pedacinho de um gene e colocar outro, né, que é para fazer uma transcrição diferente, para produzir aquilo que você quer, dentro do código genético. Então, a técnica já foi descoberta. Agora, isso tem uma imensidade para aplicação. As pesquisas vão nos dizer o que vai resultar de tudo isso. Mas é muito interessante. Muito. Mas eu acho, particularmente, que precisa ter um casamento, sabe? Entre a epigenética, conhecimentos da psicologia, conhecimentos da psiquiatria, entre outros, para poder conduzir para um caminho que a gente sabe qual é o que vai ser o melhor para a humanidade, né? É cuidar do corpo e cuidar também do espírito, não é? Por isso que a gente fala da questão da meditação, que é para poder buscar esse equilíbrio. Porque senão a gente fica muito na adrenalina, e a adrenalina é boa, mas tem um limite daquilo que é saudável para o corpo, em termos de gasto de energia, né? Sim, por isso, bom, pesquisas sobre meditação e influência no cérebro já existem muitas, né? Existem muitas, já comprovando as alterações que podem decorrer de uma prática meditativa. Já está postado, né? Já se iniciou os postulados sobre isso. E por isso que eu estou dizendo, o casamento entre essas duas ciências, essas três áreas do conhecimento, pode, né, nos trazer um caminho muito diferente do que se pensava até 10, 20 anos atrás. E o que, bom, não é muito a nossa proposta, mas eu não tenho como não deixar de falar sobre isso. Dr. Décio Landoli, que fala muito sobre epigenética, ele tem no livro dele, junto com a doutora Irvênia e doutor Sérgio, a questão do cérebro triuno, a questão da espiritualidade, a questão da meditação, interferindo em todos esses fatores, né? Sabe que eu conheci um médico oncologista aqui, né, de Porto Alegre, que ele falava, ele é oncologista infantil, né, da pediatria, e ele disse, quando ele tinha um diagnóstico de câncer para comunicar à família, ele reunia a família toda e explicava o tratamento que seria feito, assegurava que a equipe daria 100%, se dedicaria 100% e pedia para os pais que eles buscassem a sua fé, fosse qual religião fosse. Ele dizia, porque eu vou precisar de ajuda. Então, ele já, desde o começo, ele já convocava os pais para estarem buscando esse apoio espiritual, porque ele dizia, isso vai influenciar no tratamento, né? No sucesso ou não do tratamento.
Já existem várias pesquisas, principalmente nos Estados Unidos, relacionando isso, a fé, ou acreditar em algo transcendente, no resultado dos tratamentos, principalmente de câncer. E a epigenética também vem, de acordo com alguns pesquisadores da área de câncer, vem auxiliar muito a respeito disso, porque vai poder fazer uma modificação na transcrição dos genes que deixam de... vão poder deixar de produzir esses cânceres, né? É muito promissor mesmo. É um campo muito promissor. Porque nós estamos sempre co-criando o nosso corpo, né? Exatamente. A gente pensa assim, o meu corpo é assim. Não, meu corpo está assim. Por causa de como eu estou me alimentando, como eu estou dormindo, o tipo de atividade que eu estou realizando. Mas as modelos mostram isso, os atletas mostram isso, de como que eles conseguem modelar o próprio corpo, né? Para o maior ou melhor desempenho daquilo que eles se propõem a realizar. Mas isso vale para as pessoas comuns e a gente esquece isso. Esquece disso, né? Esquece disso, fica muito vinculado a conceitos que não agregam mais, não é? Não agregam mais o que você precisa para se desenvolver, para melhorar, para evoluir. Fica preso em conceitos do passado. Por exemplo, eu vou ter diabetes porque meus avós tiveram e a minha mãe também tem, então é fatal que eu tenha. Não, se eu mudar os meus hábitos, já se sabe, isso sim já vem sendo preconizado há bastante tempo. Hábitos alimentares, a questão da atividade física, ter boas condutas dentro respeitando o seu corpo físico, já se sabe, isso é notório. Mas a epigenética vem confirmar isso, em nível molecular, em nível dos nossos científico. genes. No nível científico, comprovar cientificamente. Comprovar cientificamente. E reforçar os nossos hábitos devem ser a favor e não contra a nossa existência. Por isso que tem que casar todas essas ciências. Né? Se ficar uma trabalhando de um lado, outra do outro, vai demorar um pouco mais para chegar nos resultados, mas uma hora chega, né? As informações serem trocadas, as conversas serem feitas, né? Para que se possa aproveitar ao máximo as descobertas, colocar em prática, né? Colocar em prática as mudanças de hábitos, né? Sem dúvida. E já ensinar para as crianças, né? Aí agora eu vou falar da minha área. As crianças. Que já desde cedo, né? Ensinar para as crianças esses bons hábitos, inclusive o da meditação. Importantíssimo, já ensinar para as crianças como elas podem meditar. E sobre as suas emoções, né? O que ela está sentindo, né? O medo, porque bioquimicamente cada emoção aciona a produção de algum tipo de substância que vai interferir na harmonia do nosso corpo, dos nossos órgãos internos como um todo, né? Então, já imagina se a gente tivesse esse domínio, né? Esse conhecimento pleno, assim, das nossas emoções, se a gente tivesse, não, quando nós tivermos essa consciência plena, olha quanto mais nós vamos poder aproveitar da vida, não é? Do nosso tempo, a qualidade do nosso tempo vai ser muito melhor. Muito melhor. Não vamos perder tempo com coisas que não agregam, com coisas inúteis, com coisas que vão nos prejudicar, né, Mariana? Fazer as pazes mais rápido. Fazer as pazes mais rápido, em vez de ficar cultivando aquela tristeza, né? Não, vamos fazer as pazes mais rápido, vamos conversar mais, tomar mais café, fazer mais coisas juntos, né? Para viver o agora, né? Deixa eu dar um oi aqui para uma amiga minha que entrou, a Dalvana. Ela é aí pertinho de ti, viu? Ela é do Paraná. Oi, Dalvana, um abraço. Bem-vinda.
Bem-vinda, tem mais pessoal ali também que passou aqui. Do pessoal passando. E depois, para quem assistir, né, aproveitar e pensar um pouquinho na vida e nas suas condutas de saúde, né, Vale a nos pena seus rever, né? pensamentos, cuidar dos pensamentos, das emoções, porque é como você disse, a gente vai ter as emoções, mas reconhecer que tem elas já é um grande passo. Ai, eu senti medo de alguma coisa. Opa, vamos parar, pensar. Tem fundamento? Que tamanho é esse medo? O que está me gerando esse medo é tão grande assim? Ou eu posso equilibrar esse medo? Posso, Uhum, posso sim. Não é um fator que vai gerar tanto problema, uhum, tanta consequência assim. É alguma coisa muito longe do que pode estar acontecendo daqui do meu lado, me gerando um medo, não tem controle sobre isso. Mas o uhum, medo pode aparecer. E se você começar a refletir sobre isso, você vai ver que você pode se reequilibrar. E a meditação ajuda a isso, né, Mariana? A gente sim. começar a reconhecer essas emoções, medo, raiva, tristeza, ou que nem o Haroldo fala, repulsa, né? Aquela coisa assim, ai, não consigo lidar bem com isso, né? Uhum. E a meditação ajuda a gente a reconhecer essas coisas. E a Meditação. meditação, já, né, vários estudos já mostram o resultado prático da melhora de qualidade de vida das pessoas na saúde. A hora que a epigenética conseguir colher dados mostrando, olha, quem medita faz esse gene, esse outro, produzir determinadas proteínas que são boas para o corpo. Isso vai acontecer um dia. Que Nossa, lindo. eu não vejo a hora disso Que lindo acontecer, isso. porque é muito E o empolgante. interessante é que, acho que tu falaste, não sei se foi aqui, online, né? Que as modificações que a gente vai exercendo pela nossa nova forma de nos conduzirmos na vida com mais equilíbrio, nessa busca de uma consciência mais ampliada, ficam registrados nesse DNA e vão passar para as próximas gerações, não é? Passa. Deixa eu te contar uma experiência que eles fizeram dentro da epigenética. Eles pegaram alguns ratinhos, né? Camundongos, se não me engano, e aí eles associavam o cheiro de alfazema, e ao mesmo tempo eles aplicavam um choque de dor. Então, por bastante tempo, os ratinhos associaram dor com esse aroma, com o cheiro da alfazema. Muito bem. Aí eles foram lá nas células, retiraram o DNA, verificaram que modificações esse estímulo de dor gerou, né, alterou no DNA e começaram a pesquisar as outras gerações. Os filhos desses ratinhos não receberam o estímulo de dor. Eles não deram os choquinhos nos filhotes, mas eles ofereceram o aroma da alfazema. E eles se retraíram e houve uma modificação, a mesma modificação nos genes que tinham os pais, tanto os filhos quanto os netos apresentaram. Nossa. Então, então essa alteração no código genético dos pais passou para os filhotes e para a outra geração também. Eles fazem nos ratinhos porque o ciclo de vida deles é rápido, não é? Então consegue-se coletar esses dados de forma rápida. E a gente sabe que são mamíferos, né? Isso pode acontecer também nos nossos genes. Não dá para bater o martelo, não dá para afirmar. E também não dá para a gente fazer esse tipo de experiência nem com humanos e nem com animais superiores, que eles falam, né? Sim, Tem, sim. tem todo um código de ética para os animais também.
essa dor não pode ser absurda, é um choquinho. O suficiente para poder registrar essa alteração genética. E por aí vai, são muitas e muitas pesquisas que eles fazem. E vem comprovando, né, que é uma alteração. Isso aí a gente observa mudando. Uhum. A gente observa isso na domesticação dos próprios animais, não é? Como que a cada vez eles estão mais próximos da gente. Cada vez eles se mostram, a gente diz, mais afetuosos, mais dóceis, né? E porque a nossa relação com os animais mudou muito em pouco tempo, não é? E eles também mudaram. A gente vê, quem convive assim com os animais, os gatinhos, os cachorrinhos, a gente vê a gente às vezes diz, né? Só falta falar. Porque realmente... Só falta falar mesmo. É muito interessante. Então, e a epigenética vai ter esse outro campo para estudar, né? Porque as modificações são em todos os seres da natureza. Sim, toda a escala evolutiva tem genes. Então, imagina o campo de estudo que existe dentro dessa área, né? É muito legal. Os cachorros da minha filha só faltam falar. Ela tem 8 cachorros. É a minha gatinha. É uma graça. É muito, muito interessante. Assim, eu vou falar. Ela é da área da genética. A minha filha, ela é genética molecular, só que de plantas. Olha. Aí eu gosto de conversar com ela sobre algumas coisas. Essa técnica que eu te falei, de pegar um pedacinho do gene e trocar, ela que me explicou, sabe? Porque é a área dela. Eu até estudei genética, um dos meus estudos foi com doença genética, doença rara. Quando eu fiz o mestrado, eu fiz em uma doença rara. Aí eu tive que estudar um pouquinho a genética, saber qual era o gene que estava alterado, quais as interferências que isso dava no corpo da criança. Mas eu estudei mais, eu fiz uma avaliação mais dentro da fisioterapia no corpo das crianças que tinham essa doença rara. Mas eu precisei entender um pouquinho de genética, né? E agora, com esse conhecimento novo, essas doenças raras têm grande chance no futuro de nem acontecer mais. Que lindo isso, né? É bonito, não é bom isso? Muito bom. Então, eu acho que a primeira área que vai ser explorada é realmente a oncologia. Que tem uma certa urgência. Muitas pessoas, né? São muito profundas as dores, né? Sim. Muito não difícil. Que as outras não sejam, né? Porque é muita dor também quando você descobre que tem um filho que tem uma doença rara que não tem cura e que a medicação é caríssima. Quando existe medicação. Essa doença que eu estudei chama síndrome de Hunter, é rara. Na época que eu fiz o mestrado, tinham 8 pacientes só no meu estudo, que não tinha quase. Né? Não tinha quase. Isso porque eu estava na Unicamp, num centro de referência em genética para tratamento dessas doenças. São erros inatos do metabolismo. Aí, quando eu comecei a ver essas novas pesquisas da epigenética, eu falei, nossa, tá aqui o negócio, daqui para frente vai melhorar muito. Mas também tem outra parte, né? Precisa ver os órgãos públicos, os interesses farmacêuticos ou não envolvidos. Tem muita coisa, né, para se desenrolar aí no percurso dessas pesquisas. Está falando de doença, eu eu acompanhei um pouco mais o pessoal da anemia falciforme. As crianças e os jovens com anemia falciforme também é uma doença tão difícil, né? E muito característica da população negra. A gente acabaram descobrindo isso, né? Que é muito característico da população negra. E que é uma doença que tem crises agudas de dor intensa, né? Sim. E às vezes dor difícil de detectar, até diagnosticar,
muitas vezes a pessoa sofre muito, né, também. Tem limitação na movimentação articular, porque às vezes as articulações ficam tão inchadas, né, com edema, e aí você precisa entrar também com a fisioterapia a ajudar nesse caso, a melhorar a mobilidade das crianças. Eu cheguei a ver algumas crianças com anemia falciforme também, no ambulatório lá da Unicamp. E é outra doença que pode, né? Porque a epigenética no futuro vai poder auxiliar. Porque é uma má formação nas hemácias, né? As Sim. hemarcas é que tem alguma. Elas não são formadas totalmente, né? Falce vem de foice, o nome foice, elas têm uma forma de foice. Ficam que nem os ganchinhos nas extremidades dessa hemácia. E o que acontece? Primeiro que ela não consegue carregar o oxigênio. Né? O oxigênio não se liga nela. Não consegue ter aderência. E ela vai acumulando em em vasos sanguíneos pequenos, vai acumulando ali, junto com plaquetas, vai fazendo um bolinho e acaba impedindo a circulação adequada das dores. Né? É muito complicado, né? Essas mães. Eu estou falando o superficial, porque também não aprofundei. Mas é isso mesmo, não é? E são tantas outras, né? Que tantas pessoas passam. Mas eu também fico pensando nas doenças de ordem emocional que tem como sintomas emocional e que, na verdade, também precisariam de tratamentos medicamentosos também. Para que o corpo, falta alguma coisa no corpo que acaba, né, produzindo aquele estado de humor, vamos dizer, de alma, não sei como é que a gente fala, né? E que não aparece. Alterações de humor, né? Alterações de humor e que precisa, às vezes, do acompanhamento médico mesmo, né? De um tratamento regular para que a pessoa consiga ter a qualidade de vida, não é? Um equilíbrio para a vida, né? Para se desenvolver. Essas alterações de humor podem, né, finalizar com uma somatização, como se fala na psicologia, né? Vai decorrer em dores localizadas ou não no corpo. E às vezes no início é difícil do profissional identificar exatamente o que acontece com essa pessoa. Não é bom que se procure ajuda rápida, né? Ajuda logo no início, para não deixar chegar num nível assim. Porque a gente é cheio de mania, mas as manias, às vezes, é essa necessidade mesmo desse olhar mais atento, né? Sim. Não deixar não ficar acreditando num determinismo, né? Que a genética, por exemplo, nos colocou lá no passado como abaixa a cabeça, você vai ser diabético porque seu pai e sua mãe foi diabético. Não precisa ficar sujeito a esse determinismo. Nós podemos modificar essas situações, mesmo que demore um pouco para a epigenética descobrir todos os mecanismos para daí surgir medicação. Hoje a gente tem o que para modificar? Os nossos hábitos. Já está comprovado. Os hábitos interferem nos seus genes. Ponto. Então, sabendo disso, assim, vamos melhorar a nossa qualidade de vida. Isso. Esse autocuidado. Tomar um café de vez em quando, né, Maria? Um cafezinho. Desacelerar quando possível, né? Às vezes tem que desacelerar aqueles que estão muito acelerados ou aqueles que estão muito também, né? Assim, sem ritmo, naquela, né, monotonia. Tem que acelerar um pouquinho, né? Às vezes praticar uma atividade física para dar um outro ritmo para a vida, uma qualidade melhor para si mesmo. Não é para mais ninguém, né? Em primeiro lugar é para a pessoa, né? Para a gente, né? E eu sempre falei para os meus pacientes assim, você tem que procurar atividade física que você goste de fazer. Tem que gostar.
Não é porque eu tô falando para você, faz natação, que você vai fazer natação. Faz atletismo, faz basquete. Não. Você tem que gostar daquilo. Né? Eu vejo muita gente lá na academia. Eu fui na academia, eu vou quase na hora do almoço. Muita gente fala, tô aqui porque o médico mandou. Aí eu pergunto, mas você gosta, né? Não, não gosto. Eu falei, por que você não procura outro esporte? O que importa é a atividade física. Né? Sim. Isso é uma boa dica. É lógico. Porque senão essa alteração no gene não vai ser tão agradável. De repente você vai... Mas pensando aqui isso agora, hein? De repente você vai expressar proteínas que, em vez de ajudar, vai prejudicar. Não sei. Pode ser, é uma hipótese. Né? Então, você tem que fazer alguma atividade física. Não é possível. De tantas que existem, você não vai gostar de nenhuma. É porque às vezes tem pessoas que gostam de alguma coisa que seja mais individual, que eu possa fazer. Eu vou lá, pego a minha tabelinha de treino e treino sozinha, e outros que precisam do contato do grupo. Alguma coisa que envolva a dinâmica de grupo é onde ela vai se sentir mais preenchida fazendo. Aí tem que descobrir, né? O que. Com certeza vai ter um resultado muito melhor. Muito melhor. Né? Agora, a meditação é outro caminho, que a gente sempre conversa da meditação. Tem vários tipos de meditação, desde o mindfulness, que é aquela questão da concentração plena, até aquelas meditações tibetanas, que você fica horas. Então tem que encaixar com o que você gosta, que combina com você. Não adianta você fazer um negócio que não vai combinar com você. E aprender a escutar o próprio corpo, né? Que o corpo também fala com a gente, né? O corpo também, mas a gente tem que aprender a desenvolver essa capacidade de escutar, de sentir. O que faz o coração bater mais forte? Né? Como é que as coisas mexem com a gente, né? Que tipo de atividade que te traz alegria, né? Dentro daqueles parâmetros saudáveis, né? Porque pode ser, me traz alegria e eu pegar minha bicicleta e andar 200 quilômetros todo dia. Peraí. A não ser que seja um atleta, né? Enfim. A não ser que seja um atleta que já faz isso há muito tempo, que começou com 10 quilômetros, para depois chegar nos 200. Né? Então, estamos extrapolando aqui, mas é por aí. Né? Tudo tem um início. Não adianta você querer também fazer coisas que tem gente que está fazendo aí há 10, 20 anos. O importante é começar, identificar aquilo que você gosta e respeitar o seu corpo, escutar o seu corpo, que isso é que vai conduzir melhor a qualidade de vida. Fazer as coisas porque o outro está mandando, porque o outro te falou que é bom, não sei se funciona muito bem, não. A minha filha, por exemplo, eu parei, né, de falar, depois que eu caí na real que o que ela gosta é algo mais tranquilo, mais suave, eu não vou ficar insistindo para ela fazer coisas que eu faço. Não vou, não tem lógica isso. E aí a gente que é mãe tem essa mania, sabe? Que a gente gosta, acho que o filho vai gostar também. É por aí. A gente faz com os irmãos, assim, também. Eu já ouvi falar, eu já me preparando, eu fiz Caminho de Santiago, né? Enquanto eu me preparava, eu ouvi falar assim, caminha no teu ritmo. E aí eu vejo as pessoas às vezes caminhando na praça, aqui perto também. Aí vão caminhar com as amigas. Mas é que, aí eles falavam assim, olha, quando duas pessoas estão caminhando exatamente no mesmo ritmo, alguma coisa está errada. Ou uma pode estar acelerando para acompanhar a outra, ou a outra pode estar reduzindo o seu potencial, a necessidade do seu corpo, para estarem juntos, porque não é o momento exatamente da conversa, o momento da caminhada. Não sei se tu concorda com isso. Que aquele momento de caminhar, que esse caminhar para ativar, deveria ser esse momento de escutar o corpo. O que o corpo está pedindo? É mais rápido? É uma corridinha também? Pelo menos quando você está iniciando esse tipo de atividade, né?
Se você inicia com a mesma pessoa, vai ter uma diferença de ritmo, sim. Uhum. Talvez com o tempo, os dois, né, um respeitando o limite do outro, talvez se chegue num equilíbrio aí. Uhum. Pode ser. Eu vejo muitos companheiros de corrida que acontece isso. Tem sempre um parzinho que tá no mesmo ritmo, mas para eles Tem uma hora que chegarem nesse sincronizam. ritmo, demorou anos, né? Demorou É, muito tempo para chegar nisso, porque no começo não dá mesmo. é isso que tem que E cuidar, né? Para não eu fazer nunca uma consegui, lesão. Desculpa, falei em eu nunca cima. consegui me encaixar com ninguém. Eu gosto de caminhar sozinha, eu gosto de correr sozinha, eu gosto de fazer a musculação sozinha. Até o meu pilates eu gosto de fazer sozinha. Uhum. Só bicicleta, né, pedalar, que eu consigo ir com um grupo maior. Porque eu É, tenho o meu ritmo. Às vezes é exato. maior que o de alguém e muitas vezes é mais lento que de outros. Isso é Mas tem, legal, né? e aí tem muita gente também, Mariana, que não começa a fazer nada porque fala que não tem ninguém para ir comigo. Aham, é disso que eu tava Precisa pensando. de alguém do lado para conversar. Tudo bem, tem que ser respeitado. Mas você vai ficar dependente de alguém a vida inteira? E se esse alguém nunca aparecer? E se alguém Você vai parar, deixar? desistir, né? Aí tu acaba desistindo também porque o outro desistiu, né? Também. Eu acho que eu entrei nesse ritmo de fazer as coisas sozinha por conta disso, porque eu não quis esperar ninguém ir comigo, Uhum. sabe? Mas tem que respeitar o tempo de cada um. Começar bem E, lentinho, né? Bem aos é, pouquinhos. sim. Aí depois o seu corpo pede, sabe? Seu corpo pede atividade física. Seu corpo pede. Agora já viajei também aqui. Ai, já deve ter tido alguma alteração gênica que vai fazer você, né, que o teu corpo está pedindo essa atividade física. Olha só, outro campo de pesquisa, por que não, né? É, Olha, é eu tô muito, levantando 1000 hipóteses aqui com essa tal dessa epigenética. é muito bonito. E a gente vê pessoas fazendo coisas incríveis, assim, em termos de limite do corpo, que a gente, eu fiz, não, nessa encarnação, não. Mas a gente fica assim, nossa, as possibilidades que tem, né? Outro dia eu vi uma moça que ela se lançava de bicicleta de um lugar muito alto, ela descia num lugar que era terra, chão batido, mas ela só dava um ponto ali e ela saía, aquela bicicleta voava lá no outro lado do morro, lá do outro lado. E, gente, ela praticamente está voando de um lugar para o outro com a bicicleta. Então, assim, Eu são coisas quase que a gente vê, fazia isso quando era criança. Agora não mais. nossa, mas um lugar muito íngreme, muito íngreme. Se ela cai, ela tinha que cair naquele ponto para ela conseguir fazer isso, senão. Então eu fico assim, Senão, nossa, mas isso vai sendo acionado no nosso DNA, né? Da sim, humanidade. Olha quanta mudança virá depois desses desafios todos que são propostos aí, né? Pelos atletas, né? Por esses que se sim. dedicam, né? Gerações mais Nossa, preparadas fisicamente, né, para muito mais determinados preparada. desafios. É E a gente impressionante. vê o que me causa espanto não, uma alegria, na verdade, são os para-atletas. Nossa, é verdade. Quantos desafios! Está circulando um vídeo de um rapaz que teve meningite. Não sei se você chegou a ver. Ah, eu vi, sim. E na doença dele, né, foi tão grave que ele precisou amputar os 4 membros, né, membros superiores e inferiores. E ele passou pelo processo de reabilitação, conseguiu próteses e ele é independente hoje, não é? E, e é Então, incrível a fala dele, né? O equilíbrio emocional sim, que ele passa quando ele fala. Se a gente não está olhando para ele, a gente pensa assim, é uma pessoa que cresceu super tranquila, né? Na vida, sem problemas. eu tenho um caso assim que depois eu vou fazer um vídeo também sobre esse rapaz.
com o mesmo propósito, o mesmo desafio, sabe? Quer dizer, parecido. E por uma outra causa, mas isso vai ficar de surpresa aqui para o pessoal ver depois. Eu Vou queria fazer um comentar vídeo contigo sobre de um duas. paciente que eu tive. Tu está falando dessa superação na questão da limitação física de que se viu, né? De repente atingido. Mas tem um vídeo que está correndo aí na rede que são duas crianças. Um menino maior que ele conversa com o irmão menor, mas ele valida os sentimentos desse irmão menor e explica para esse irmão por que pode, por que não pode fazer assim, mas sem com muita naturalidade. Daí diz a mãe assim que eu estou aprendendo educação emocional com meu filho. É muito bonito de Exatamente. ver, sabe? Isso também a gente está falando aqui de aspectos dessa evolução que vai depois repercutir, como tu disseste no início, no próprio organismo, né? Sim. Vice-versa, né? Acho que o corpo afeta o espírito, e o espírito e a alma, né? E a alma afeta o corpo, né? Isso a gente já tem essas notícias desde lá da década de 40 e 50, através de André Luiz, né, nas suas obras. E Dr. Décio também vem trazendo, principalmente nesse livro que eu falei, né, O Cérebro Triuno. É muito interessante, muito interessante. Então, eu acho que agora estamos na hora de ir fechando aqui. Seguiremos nessas conversas aqui. E quem sabe na próxima quinta-feira, então. Poderá Combinado. ser? Mais um café. Muito obrigada. Dá vontade da gente seguir o papo, Sim. né? Muito obrigada, Mariana, por hora. Eu que agradeço a oportunidade, Mariana. Beijo. Um abraço, até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.